Olá pessoal, eu sou o Steve Albuquerque, sou homem branco, cabelos pretos bem curtos, estou com headset com fone dos dois lados e microfone do meu lado esquerdo. Uso bigode, barba rala por fazer, camiseta polo branca e o fundo da tela é uma parede cinza com madeiras decorativas na vertical, um quadro de uma locomotiva e talvez esteja pegando um pouco do sofá porque estou gravando da sala de casa. Bem pessoal, quero aqui comentar sobre esse fato que tem sido notícia tanto nas redes sociais como na TV, do rapaz com deficiência visual chamado Rodolfo, que passou por um constrangimento, uma exposição, quando foi ao show da Cláudia Raia. Eu vou colocar aqui o vídeo que o próprio Rodolfo gravou, e depois nós vamos analisar algumas coisas. Também vou colocar o vídeo da Cláudia Raia e vamos analisar a fala dela, ok? Hoje a gente veio assistir teatro com acessibilidade pela primeira vez. A equipe de acessibilidade foi fantástica. Logo na entrada já me deram os fones e passaram as instruções. Tem aqui informações, tem os recursos disponíveis, são audiodescrição, legendas e libras. No caso, fora de audiodescrição. Se ele para assistir cenas também não pausa, pra gente preparando, sabe, pra mais pra frente. Até aí estavam indo tudo bem. A audiodescrição estava rolando no fone. Pouco antes da metade da peça, que é da Cláudia Raia, ela chegou num momento de interação com o público, né? Aí as luzes acendem assim pra plateia e tal. Aí ela apontou bem pra mim, que eu tava no meio do teatro, na fileira G, e falou assim: você para de olhar no celular e tira esses fones. Você tá no teatro, presta atenção no teatro. Nessa hora, gente, eu fiquei em choque. E eu fiquei um pouco triste porque ainda as pessoas ao redor tipo, olharam e falaram: nossa, olha que cara desrespeitoso, deve estar no teatro. E o marido dela tentou consertar, que ele também está na peça com ela, que fala sobre a menopausa. Ele tentou consertar e falou: não, é audiodescrição. Só que assim, ficou um clima super chato. Eu fiquei em choque, depois voltei pra peça, respirei um pouco, mas foi uma coisa bem pesada. Ela que é uma voz super grande no teatro, tem 9 milhões de seguidores, e o teatro que está super engajado em promover uma experiência acessível, a equipe não poderia ter feito uma coisa dessa, sabe? Aí assim que a peça acabou, a gente tava saindo do teatro, a produção já veio pedir desculpas pra gente, falou: nossa, ela sabia que tem audiodescrição, não acredito que ela fez isso. Foi fantástica, eles foram super atenciosos, né? E até falei nessa hora, falei assim: então vamos conversar com a Cláudia, vamos tirar uma foto com ela. E eles falaram: vamos conversar com ela. Aí chamaram a gente, falando assim: realmente podem vir, ela vai receber vocês. Aí na hora que a gente chegou, né? A gente ficou esperando aqui no shopping, eles mandaram uma mensagem aqui no meu WhatsApp, voltamos lá pra tirar uma foto, aí eles falaram: ela tá se preparando pra próxima sessão da peça, não vai conseguir tirar uma foto com vocês agora, vão ter que esperar até o fim da próxima, que daria, tipo, gente, mais de 2 horas de espera aqui. Cláudia, a sua peça foi incrível, foi uma peça linda, informativa, divertida, mas da mesma forma que você pede empatia com quem está na menopausa, a gente também pede empatia e respeito com as pessoas com deficiência. Como você viu, hoje há muitos teatros, muitos eventos, cinema e até filmes que nós podemos assistir em algumas plataformas que tem audiodescrição. Também o recurso para Libras. Então nós vemos que hoje muitas empresas, muitos ambientes, muitas plataformas têm se preocupado com a acessibilidade, proporcionando para nós aplicativos ou formas que a gente possa ter ali a descrição do lugar ou a descrição do que está acontecendo. Neste caso, o Rodolfo falou sobre acessibilidade na peça de teatro que ele ia assistir. Isso é muito bom para a gente que é deficiente visual, para que a gente possa ter não só o som, mas também a percepção daquilo que está acontecendo. Veja que ele comentou que essa era a primeira experiência dele, pelo menos no teatro, para poder ter o recurso de audiodescrição. Em dado momento, onde a Cláudia Raia interage com a plateia, as luzes se acendem e ela nota que o rapaz está com fones de ouvido mexendo no celular. Aí ela aponta para o rapaz e começa a falar para que ele possa ter respeito, para que ele não fizesse aquilo e tal, como nós vimos aí. E claro, nesse momento ele vira o centro das atenções. As pessoas todas se voltam para ele, algumas talvez ali como foi a percepção dele, né? Acaba também concordando com a fala da Cláudia Raia e acaba também sendo levadas a ter o mesmo julgamento que ela estava tendo em relação ao Rodolfo. E segundo as palavras do Rodolfo, como nós vimos, o esposo da Cláudia Raia sabia que estava acontecendo, que aquilo ali era uma audiodescrição,
e ali explicou para ela, avisou a ela. Também a produção estava ciente, a produção sabia, e segundo ela, que nós vamos ver também o depoimento dela, ela não sabia o que estava acontecendo e acabou falando essas palavras, ofendendo o colega, expondo o colega. Agora imagine como foi o constrangimento do Rodolfo, o que ele sentiu naquele momento. Até ele coloca aqui o seu sentimento, que deve ter sido muito ruim aquele momento que ele estava vivendo. Depois dele ter passado por isso, na hora de ir embora, segundo ele, a produção chegou até ele, pediu desculpas, informou que ela sabia que estava tendo audiodescrição, e aí propôs para ele para que fosse até lá e tirasse uma foto com ela, algo que não aconteceu devido a ela estar envolvida em outras coisas, e eles ficaram ali por muito tempo esperando e não tiveram essa atenção, esse contato direto com a Cláudia Raia. Bem, nós temos aqui também o vídeo de desculpas que a Cláudia Raia gravou, e também nós vamos analisar a fala dela, e eu vou voltar com outros comentários. Assista aí. Oi gente, tô aqui no meu camarim me arrumando. Ontem aconteceu um mal-entendido muito chato na sessão das cenas da menopausa. Um espectador portador de deficiência com baixa acuidade visual, o querido Rodolfo, estava usando o recurso de autodescrição pelo aplicativo, mas eu não fui avisada de que esse sistema estava funcionando. Por isso acabei entendendo errado a situação toda e eu chamei a atenção dele. Já falei com o Rodolfo e com o Nick e os convidei para voltarem em outra sessão, junto de amigos, para que sejam recebidos com todo o carinho como eu trato o meu público. Eu quero me reparar de coração com o Rodolfo. E eu combinei, inclusive, de usarmos essa situação para lembrar a todos que a autodescrição é um recurso cada vez mais moderno e necessário de acessibilidade, e que precisamos trazer esse assunto à tona sempre que possível. Mais uma vez, um beijo, meu carinho e minhas desculpas. Como vimos, a Cláudia Raia gravou esse vídeo pedindo desculpas para o Rodolfo e também por conta do mal-entendido, mas na fala dela nós notamos algumas coisas que são importantes de ser citadas aqui. A primeira coisa é que ela fala portador de deficiência. Isso mostra que ela sabe pouco sobre a questão da pessoa com deficiência, porque esse termo portador não é utilizado, porque portador é aquela pessoa que leva algo, que carrega algo, mas em algum momento pode deixar de carregar, de levar aquele algo. Isso é um portador. E a pessoa com deficiência, ela não pode deixar de ser deficiente em algum momento. Na outra fala, ela diz que ele tinha baixa acuidade visual. Isso quer dizer que a pessoa tem baixa visão, enxerga muito pouco, ou que ela é deficiente visual total. Mas, pessoal, ultimamente as pessoas se preocupam muito com o termo, de que forma que as pessoas vão se dirigir às pessoas com deficiência, e se fala PCD, se fala baixa visão, se fala baixa acuidade, se fala cego, se fala deficiente visual, enfim. A questão é o seguinte: todos os termos, eles podem ou não ser agressivos, dependendo do contexto que aquele termo está sendo dito e da forma que aquele texto está sendo dito. Então, não é um problema dizer que a pessoa é PCD, ou que a pessoa é baixa visão, ou que a pessoa é cega total, ou cega, ou simplesmente que ela é uma pessoa com deficiência, ou deficiência visual, enfim. Então, esses termos não são um problema desde que eles não estejam em um contexto agressivo ou dito de uma forma agressiva. Agora, se você tem dúvida como se dirigir a uma pessoa com deficiência, pergunte para ela. Outra coisa é que ela disse que ela não sabia que ele estava usando o recurso de acessibilidade, apesar da produção ter esse conhecimento e também o esposo dela, que estava em cena, ter esse conhecimento. Se de fato ela não sabia que ele estava usando o recurso de acessibilidade, eu não penso que isso dá o direito para que ela apontasse a pessoa, falasse palavras que fossem ofensivas para aquela pessoa, a ponto dos outros que estavam ali olhar para ele e também ter o mesmo julgamento. A questão maior não está no fato dele ser uma pessoa com deficiência, mas por ser uma pessoa que foi exposta, que recebeu palavras que foram para ele ofensivas e também trouxe juízo de valor para as outras pessoas que estavam ali, que olhou para ele e teve o mesmo julgamento.
Eu não estou aqui gravando esse vídeo para julgar o caráter da Cláudia Raia e dessas pessoas que também tiveram o mesmo julgamento. Mas o que eu quero colocar é que a falta de comunicação da produção, do esposo ou dela, se esse caso realmente foi como ela justificou, faltou aí a comunicação, faltou aí o bom senso e também faltou aí o respeito, porque independente se a pessoa tem ou não algum tipo de deficiência, ela não deveria passar por essa exposição. E por incrível que pareça, isso é mais comum do que você imagina. Tanto eu, que sou cego total, como os colegas também aqui do canal, às vezes passamos por alguns constrangimentos no ônibus, no trem, no metrô ou em alguns outros lugares, de pessoas que também têm atitudes parecidas com essa da Cláudia Raia. Pessoas que também não têm conhecimento, não têm informação e às vezes acaba dizendo coisas que vão magoar, que vão entristecer, que vão expor, assim como aconteceu com o Rodolfo. Então, na verdade, o que eu quero deixar aqui é que, independente se a pessoa tem algum tipo de limitação ou algum tipo de deficiência, ela não pode ser exposta ou receber palavras que venham ser ofensivas. Se você tem dúvida de como conversar ou ajudar uma pessoa com deficiência, chegue nessa pessoa, se apresente, fale a tua intenção e pergunte a ela se ela quer ajuda e como você pode ajudar. Por fim, pessoal, como eu já disse, eu tenho a minha opinião pessoal sobre o assunto, mas eu não estou aqui para julgar o caráter da Cláudia Raia ou dizer se ela sabia ou não, quanto ela sabia da situação ou não, mas é para olharmos para essa situação e vermos que, independente se a pessoa tinha ou não deficiência, nós devemos tratar o outro com respeito, sem expor, sem ofender, independente do ambiente, independente da situação. Saiba conversar com as pessoas, saiba tratar as pessoas, procure ter respeito, ética, para que situações como essa não venham a se repetir. E mais uma vez, eu não me refiro somente à pessoa com deficiência, mas eu estou falando do ser humano. Então, fica aí esse exemplo e eu espero que de alguma forma possamos aprender e pensar um pouco mais de como eu posso ser melhor em relação ao próximo. Tudo de bom e até mais.